Olá, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje vamos falar sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo, a saber o seno, cosseno e a tangente. Temos aqui um triângulo ABC, retângulo em A. O lado que está na frente do ângulo reto é o maior lado, é a hipotenusa, os outros dois são os catetos. Nós vamos considerar aqui um ângulo beta e vamos tirar aqui algumas razões trigonométricas para esse ângulo beta. Primeiro, o seno do ângulo beta é definido como o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto ao beta é o que está na frente, seria B, dividido pela hipotenusa, que é A. O cosseno é definido como o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o cateto adjacente, que está do lado desse ângulo beta, é o C, dividido pela hipotenusa A. E a tangente do ângulo beta é definida como a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto B pelo cateto adjacente C. Vamos ver um exemplo numérico. Colocamos aqui um exemplo de um triângulo bem conhecido, com os lados 3, 4, 5. São números pitagóricos, atendem ao teorema de Pitágoras. O quadrado desse, que é 9, mais o quadrado desse, 16, dá 25, é exatamente o quadrado da hipotenusa. Se você for tirar aqui o seno do ângulo beta, que seria o cateto oposto, 3, dividido pela hipotenusa, 5. O cosseno, cateto adjacente, 4, pela hipotenusa, 5. E a tangente, cateto oposto pelo adjacente, seria 3 sobre 4. Nós podemos colocar esses resultados em porcentagem. Aqui seria equivalente a 60%, não é isso? O cosseno, 4/5, seria equivalente a 80%. E a tangente, 3/4, equivalente a 75%. Bom, o que nós podemos interpretar disso aqui? Se o seno de beta é 60%, significa que o cateto oposto ele corresponde a 60% da hipotenusa. O cosseno igual a 80% significa que o cateto adjacente é 80% da hipotenusa. E a tangente igual a 75% significa que o cateto oposto corresponde a 75% do cateto adjacente. Vamos completar aqui um quadro do seno, cosseno e a tangente para alguns ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Começamos pelo seno, depois cosseno e depois pela tangente. Tem até uma musiquinha, né? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz do que não é 1, então aqui não precisa colocar. Aqui raiz, 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 raiz. Aqui não precisa, uma vez que a raiz de 1 é 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Aí fica aquela musiquinha, né? 1, 2, 3... 3, 2, 1. Raiz do que não é 1, tudo sobre 2. E a tangente? Você vai dividir o seno pelo cosseno. Quando você divide isso por isso, cancela o 2 com 2, vai ficar 1 dividido por raiz de 3. Você racionaliza, vai chegar em raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é isso sobre isso. Como é um termo dividido por ele próprio, o resultado vai dar 1. E a tangente de 60, isso dividido por isso, cancelo 2 com 2, vai ficar a raiz de 3 sobre 1, que dá a raiz de 3. Agora, uma coisa que a gente pode observar é que o seno de 30, que é meio, é igual ao cosseno de 60. O seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, é igual ao cosseno de 30. Vamos anotar? Então, está aí. Agora nós podemos generalizar. Quando dois ângulos são complementares, quer dizer, quando a soma deles dá 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro.
e o cosseno de um é o seno do outro. Agora vamos sair para você tirar um print.